Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, uma explicaçãozinha do significado que as cartas de Paulo e da importância que é o seu estudo. O cardeal Morlot, numa comunicação espírita ao Grupo Espírita de Paris em 1863, apenas um ano após ter desencarnado, ele nos fala desta ligação das cartas de Paulo com a doutrina espírita. Então, ele diz o seguinte: para nós, os livros santos são celeiros inesgotáveis. E o grande apóstolo Paulo, que outrora tanto contribuiu para o estabelecimento do cristianismo por sua poderosa predicação, vos deixou monumentos escritos que servirão não apenas energicamente à expansão da doutrina espírita. Não ignoro que os vossos adversários religiosos, eles invocam seu testemunho contra vós, mas isto não impede que o ilustre iluminado de Damasco seja por vós e esteja convosco. Ficai bem convencidos. O sopro que corre nas suas epístolas, a santa inspiração que anima os seus ensinos, longe de ser hostil à vossa doutrina, está, ao contrário, cheio de singulares previsões em vista do que acontece hoje. É assim que na sua primeira epístola aos Coríntios, ele ensina que sem a caridade não existe nenhum homem, ainda que fosse santo, ainda que fosse profeta e transportasse montanhas, que se possa gabar de ser um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os espíritas diante dos espíritas, foi ele o primeiro a proclamar esta máxima que vos constitui uma glória. Fora da caridade não há salvação. Mas não é apenas por este lado que ele se liga à doutrina que nos vos ensinamos e que hoje propagais com aquela aguda inteligência que lhe era própria. Ele havia previsto o que Deus reservava para o futuro e notadamente esta transformação, esta regeneração da fé cristã que sois chamados a assentar profundamente no espírito moderno, porquanto ele descreve na citada epístola e de maneira indiscutível as principais faculdades mediúnicas que ele denomina os dons abençoados do Espírito Santo. Ah, meus filhos, aquele santo doutor contempla com uma indissimulável amargura o grau de aviltamento em que caiu a maior parte daqueles que falam em seu nome e proclamam urbi et orbi, que outrora
Deus deu à terra toda a soma de verdades que ele era capaz de receber. Entretanto, o apóstolo tinha exclamado em sua época: não havia mais que uma ciência e profecias imperfeitas. Ora, aquele que se lastimava de tal situação sabia por isto mesmo que essa essência e essas profecias um dia se aperfeiçoariam. Não está aí a condenação absoluta de todos os que condenam o progresso? Não está aí o mais rude golpe para aqueles que pretendem que o Cristo e os apóstolos, os pais da igreja e, sobretudo, os reverendos casuístas da companhia de Jesus teriam dado à terra toda a ciência religiosa e filosófica, a qual ela tinha direito? Felizmente, o próprio apóstolo teve o cuidado de desmenti-los antecipadamente. François Nicolas Madeleine. E aí nós vamos ver que Kardec prossegue comentando estes sábios dizeres. A esta notável comunicação nós juntaremos as seguintes palavras de Paulo, tiradas da primeira epístola aos Coríntios. Mas alguém me dirá: como ressuscitarão os mortos? E qual será o corpo no qual eles voltarão? Como sois insensatos! Não percebeis que o que semeias não germina se primeiro não morre? E quando semeais, não semeais o corpo da planta que há de nascer, mas apenas o grão, como o do trigo ou de qualquer outra coisa. Depois disso, Deus lhe dá um corpo, como lhe apraz, e dá a cada semente o corpo que é próprio a cada planta. Nem toda a carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e a outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestes e corpos terrestres. Mas os corpos celestes têm um brilho diferente dos corpos terrestres. O sol tem seu brilho, diferente da claridade da lua. Assim como o brilho da lua difere do brilho das estrelas. E entre as estrelas, uma é mais brilhante do que a outra. Assim será na ressurreição dos mortos. O corpo como uma semente está agora na terra, pleno de corrupção, e ressuscitará incorruptível. Ele é posto na terra todo disforme, mas ressuscitará glorioso. Ele é posto na terra privado de movimento, mas ressuscitará em pleno vigor.
Ele é posto na terra como um corpo animal, mas ressuscitará como um corpo espiritual. Como há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Eu quero dizer, meus irmãos, que a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus e que a corrupção não possuirá essa herança incorruptível. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 a 44 e 50. O que pode ser esse corpo espiritual, que não é o corpo animal, senão o corpo fluídico, cuja existência é demonstrada pelo Espiritismo, ou seja, o perispírito, de que a alma é revestida após a morte, como a morte do corpo. O espírito ele entra em confusão. Por um instante, ele perde a consciência de si mesmo, depois recupera o uso de suas faculdades e renasce para a vida inteligente. Numa palavra, ele ressuscita com o seu corpo espiritual. O último parágrafo relativo ao juízo final, ele contradiz positivamente a doutrina da ressurreição da carne, pois diz: a carne e o sangue não podem possuir o reino de Deus. Assim, os mortos não ressuscitarão com sua carne e seu sangue, e não necessitarão reunir seus ossos dispersos, mas terão seu corpo celeste, que não é o corpo animal. Tivesse meditado bem o sentido dessas palavras, teria evitado fazer o notável cálculo matemático a que se entregou para provar que todos os homens mortos desde Adão, ressuscitando em carne e osso, com seus próprios corpos, poderiam caber perfeitamente no vale de Josafá, sem muito incômodo. Assim, Paulo estabeleceu em princípio e em teoria o que hoje ensina a doutrina espírita sobre o estado do homem após a morte. Mas Paulo não foi o único a pressentir as verdades ensinadas pela doutrina espírita. A Bíblia, os evangelhos, os apóstolos e os pais da igreja dele estão cheios de sorte, que condenar a doutrina espírita é negar as próprias autoridades sobre as quais se apoia a religião. Atribuir todos os seus ensinamentos ao demônio é lançar o mesmo anátema sobre a maioria dos autores sacros. Assim, a doutrina espírita ela não vem destruir,
mas ao contrário, reestabelecer todas as coisas, isto é, restituir a cada coisa o seu verdadeiro sentido. Isso está na Revista Espírita, de 1863. Então, Paulo, precursor da doutrina espírita ou do espiritismo, parece-nos que estes fortes argumentos de Kardec reforçam em nós o ensejo de estudar as cartas deixadas por Paulo aos cristãos dos primeiros tempos, a fim de que seu profundo olhar e discernimento nos alcançam e nos ensinam. Assim como Emmanuel, pelas mãos laborosas de Chico Xavier, deixou-nos preciosos comentários sobre versículos e trecho dessas cartas, instigando-nos a buscar o ensino da letra que eleva e vivifica. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.